Irmãos. E parabéns a todos os pais. Deus os abençoe. Glória a Deus por este momento tão especial. Parabéns ao Ministério Infantil por estar trazendo esses momentos tão preciosos, né, para nós. E se eu não tenho aqui na frente meus filhos, que já cresceram, a gente fica emocionado, né? O coração sai quase da boca. Que coisa honrosa, né? Imagina aí vocês que viram os filhos de vocês dançando de uma forma linda, linda, linda. Não é verdade? Coisa linda, né? E quem não tem filho ficou até com vontade de ter. Não é verdade? O Elcio falou, ai, meu Deus, pena que a Débora está tão bebezinha. Mas o Elcio, né, para a gente dar parabéns para o Elcio, que ele é o primeiro ano sendo pai, meu irmão, né? Parabéns para você. Glória a Deus. É um prêmio do céu, né? Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar ao Senhor. E como a gente, né, esteve esse momento um pouco mais agitado, porque corre daqui, sobe dali, apaga a luz, liga som, né, eu queria que a gente acalmasse o nosso coração agora. Eu vou orar apenas, depois a gente fala a mensagem, os textos. Só que antes da mensagem acontecer, depois da oração, nós vamos ouvir um louvor bem assim, tocante, que vai nos trazer de volta, né, para esse equilíbrio, para esse sossego espiritual, para a gente poder ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, abaixa a sua cabeça. Aqueles que já podem, que não estão lá no fundão. Quem está no fundão, ameniza aí o tom de voz. Nós vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos, Deus, porque podemos te chamar de Pai. Obrigado, Senhor, porque é por causa do teu amor que nós podemos ter a nossa vida acolhida, abraçada, amada. Te louvamos, Senhor, porque tu és Pai de amor, Pai que se revelou a nós na pessoa do teu Filho Jesus, que se entregou por nós, que nos amou de tal maneira, que entregou o seu Filho. Senhor, nós estamos desejosos de ouvir sobre este amor nesta noite. Nós queremos colocar todas as nossas expectativas, Deus, todo foco, toda atenção para o Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito tenha lugar no meio de nós, que ele possa passear no meio de nós, tocando em cada coração, trazendo transformação, trazendo bálsamo para aquele que precisa de cura, trazendo libertação para aquele que se sente aprisionado, trazendo transformação de vida. Amado Espírito Santo, tu és bem-vindo para revelar-nos mais um culto, o amor de Deus Pai. Eu coloco a minha vida à disposição tua, amado Espírito. Que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor leve esta congregação de verdade aos teus pés. Leve esta congregação atenciosa para ouvir a voz do Senhor. Queremos te pedir que o Senhor também fale através deste louvor, desta música que vamos ouvir. Que o teu Espírito nos traga para bem juntinho do Pai. Me esconde atrás da cruz de Jesus e me ajuda, Deus, a transmitir esta mensagem tão forte que vai falar sobre o teu amor de Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém, amados? Diga amém. Nós vamos chamar a Tainá. Cadê ela? Já está aqui.
Nada é como o som da tua voz, que a luz nas trevas declarou e o mundo inteiro iluminou. Nada é como o som da tua voz, que a tempestade sossegou e as ondas todas acalmou. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Nada é como o som da tua voz, que desde o início me chamou, me revelando quem eu sou. Nada é como o som da tua voz, que cala todo meu temor, que me responde com favor. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Nada tem poder como o som da tua voz e do teu nome, Jesus. Nada tem poder como o som da tua voz e do teu nome, Jesus. Como o som de muitas águas é o som da tua voz e do teu nome, Jesus. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Fala, Senhor, estou ouvindo. Fala, Senhor, estou ouvindo. Fala, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Será que você pode dizer isso? Fala, estou ouvindo, fala. Deixo toda distração. É isso que desejamos, amém? Que todos nós deixemos toda distração para ouvirmos a voz de Deus falar conosco hoje, amém? Amados, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 32. Lucas, capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro evangelho.
Lucas capítulo 15. Todos já acharam, amém? Tem luz suficiente aí para vocês? Tem? Não? Então, por favor, alguém acenda a luz do auditório. Amém. Glória a Deus, né? Eu que uso óculos, então, para mim é complicado. Vamos lá. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 32, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira. Eita, blá, 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 alfarrobeira. Eita, nós, hein? Que os porcos comiam. Em algumas versões, com as bolotas dos porcos, fica mais fácil, né? Vamos lá. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto muito lindo, né? Muito lindo. Queridos, eu vou estar falando com os irmãos sobre paternidade verdadeira, a cura para toda orfandade. Amém? Antes, eu gostaria de estar colocando aquilo que nós, como Igreja do Senhor, Igreja de Jesus, Igreja em Célula, estamos vivendo neste mês. O mês de agosto foi separado para nós vivermos a segunda coluna das células. E a segunda coluna das células é a coluna Natanael 3. Amém? E esta coluna, ela visa exatamente alcançar as vidas, as almas para o Senhor Jesus
Jesus Cristo. E estas vidas nós chamamos carinhosamente, baseado num texto da palavra de Deus, que não cabe aqui a explicação porque não dá tempo, mas nós chamamos essas preciosas vidas de Natanaéis. Amém? Esse nome aí, diferente, mas que tem um significado muito precioso. Amém, queridos? E esta estratégia de alcançar vidas, não tem outra maneira de fazermos isso, se não for através do amor. Amém? Diga assim, eu preciso amar as pessoas para poder conquistá-las para Jesus. Amém. E é por essa razão que nós colocamos neste mês a série chamada Amor de Deus. Amém? Nós vamos estar falando durante esse mês sobre o amor do Senhor nesta série. Amados, Deus é amor e é a fonte de todo amor. Por essa razão, ao falarmos da série Amor, é óbvio que a base de tudo seria falar da pessoa do Senhor nosso Deus. Amém? Domingo passado o pastor falou do amor que se entrega, falou da pessoa de Jesus Cristo, né, que foi entregue por causa do amor de Deus e que nós, por causa deste exemplo, devemos também nos entregar para abençoar vidas, para conquistar estas pessoas para o Senhor Jesus. Amém? Eu vou pedir licença para os irmãos para eu tirar esse negócio que está me esquentando. Oh, glória. Pronto, irmãos. Agora estou livre. Aleluia. Vamos continuar. Amém? Então, o pastor falou sobre isto, né? E hoje vamos estar falando sobre o amor do Pai. Por quê? E o amor de Pai, o amor de Deus Pai. O amor de Deus, que é o nosso Pai, por conta de ser hoje, né, o dia em que se homenageia os pais. Eu gostaria de pedir que todos os pais levantassem a sua mão, para eu saber quantos nós temos neste lugar. Obrigado. Podem abaixar. Eu não vou pedir para os filhos, porque todos são filhos, né, gente? Né? Então, você pode não ser pai, não ser mãe, mas você filho, com certeza você é. Né? Então, os pais, obrigada por terem levantado as mãos. Queridos, e por causa deste dia, nós colocamos exatamente, o Senhor nos deu esta inspiração para estarmos falando com os irmãos sobre a paternidade de Deus, a verdadeira paternidade. E é importante falarmos disso, e eu tenho bastante temor em falar disso. Por quê? Por causa do caos que está no mundo por conta da inexistência da paternidade. Eu me sinto, ao mesmo tempo que privilegiada, eu me sinto temerosa, porque falar de algo tão, mas tão precioso, tão importante e que está tão escasso no nosso meio. Porque ser pai não é simplesmente gerar um filho. Assim como também ser mãe não é simplesmente ficar grávida por 9 meses e gerar o filho. Não. É muito mais do que isso. E a paternidade, inclusive, ela é, vamos chamar assim, em questão de categoria de valor. De valor que influencia mais, de valor que traz mais marcas, de valor que, vamos chamar, que traz maior construção, mas que também pode trazer terríveis destruições. Então, em matéria de valor, a pessoa do pai é mais importante. As mulheres e mães, me perdoem, mas o que eu estou colocando é uma questão de valor. Então é muito precioso. É muito importante a questão da paternidade. A questão da paternidade, ela tem tido, né, trazido sobre o mundo, por causa da sua inexistência, muita orfandade. Orfandade de pais ausentes, mas também orfandade de pais presentes, que é a pior.
Os pais ausentes porque já morreram. Ou porque foram embora e nunca mais apareceram. Tem complicações? Tem marcas? Sim. Mas a orfandade de pais presentes, ela é considerada ainda pior. Porque o pai, na sua função, na sua qualidade de pai, ele é meramente algo decorativo. Então, isso causa mais problemas. De uma forma geral, traz maiores sofrimentos. Queridos, a paternidade, ela é essencial para a construção emocional e psíquica de todo indivíduo. Começa por aí a importância tamanha. Ela é essencial, diga essencial. Diga para a construção. Ela é essencial para a construção emocional e psíquica de cada um de nós. É a paternidade que traz a identidade e a autoestima saudável. É a paternidade que traz segurança, que traz provisão, que traz cobertura, que traz proteção e que traz destino. A ausência de tudo isso, a razão, a causa, é exatamente a inexistência da paternidade. É a orfandade. É a paternidade que dá significado para a existência de cada um de nós. Da nossa paternidade depende toda a saúde da nossa existência. A orfandade, agora presta atenção nestas marcas, porque algumas delas você vai identificar em você mesmo. Isso é para todos nós. Amém, queridos? A orfandade gera indisciplina, falta de direção, nunca sabe o que vai fazer, começa e para, começa e para, começa e para, começa e para. E em tudo. Insegurança, não acreditar em si mesmo, nunca acredita que vai ter sucesso, que vai para frente, que vai conseguir, que vai. Não acredita. Outra marca, dependência da aprovação dos outros. Precisa que outras pessoas aplaudam, que outras pessoas aprovem, que outras pessoas confirmem, porque senão não consegue ir. Precisa, necessita, e por causa disso, muitas das vezes, se mostra demais. Às vezes até corre com sacrifício para fazer o melhor do que todos. Quero fazer o melhor. Não posso errar. Eu tenho que ser aplaudido. Então, corre sempre atrás de competir. E na competição ser o melhor. E quando consegue, quer ter tapinhas nas costas. E se isso não acontece, perde a motivação. Falta de paternidade. Isso significa orfandade. E é por essa razão que todos nós, por uma questão de identidade, de destino, nós precisamos de paternidade. Diga assim, eu preciso de paternidade 100%. Amém, aleluia. Todos falaram amém? Glória a Deus, glória a Deus. E por que razão a gente precisa de paternidade? Porque a nossa origem primária foi através da paternidade de Deus. Por isso, nós pedimos que você lesse esse texto. É por isso que o Senhor nos deu este texto. Porque toda a nossa origem está em cima de paternidade. E a nossa paternidade vem de Deus. A Bíblia diz que Deus foi o criador de Adão. Deus gerou Adão. Então Deus foi o pai de Adão.
Então, Adão esteve no Éden, e enquanto estava ali no Éden, sem pecar, a Bíblia diz que Adão se sentia seguro. Ele tinha tudo. Tudo estava ao seu dispor. Ele sentia todas estas coisas que o órfão não sente. Mas quando o pecado entrou no mundo, Adão perdeu a paternidade de Deus. E desde então, esta paternidade inicial, esta paternidade da nossa origem primária, uma vez que perdemos lá no Éden, nos tornamos órfãos existenciais. Esta orfandade existencial passou a todos os homens. Foi por esta razão que Deus enviou Jesus Cristo para trazer de volta os seus filhos. Amém? Diga, eu sou filho de Deus. Fui adotado por Jesus Cristo. Aleluia. Através da pessoa de Jesus, nós fomos adotados. Quando o pecado quebrou a relação entre o Pai e Deus e Adão, trazendo esta orfandade, Deus, o Pai, preparou o plano para que nós pudéssemos nos aproximar de novo e Ele pudesse nos adotar e nos curar de toda a orfandade. Aleluia! E uma vez que ficamos órfãos por causa do pecado, nós passamos a gerar muitos outros órfãos. Uma vez órfãos, geramos órfãos. E é por isso que o mundo está no caos que está. Porque são muitos órfãos gerando outros órfãos. E se não há intervenção de Deus Pai, como nós cantamos aí, o Pai me adotou, seu amor me comprou. O Pai nos adotou. Fala isso lá em Gálatas, que o Pai nos adotou. O mundo em que nós vivemos é a prova desta orfandade. E a única cura é Jesus Cristo. Amém? Esse texto que nós lemos, que se intitula a parábola do filho pródigo, apesar de muitos a usarem para falar do filho pródigo, o foco hoje que Deus nos dá não é o filho, mas é o Pai. Amém? A gente sempre destaca as características, a queda, o esbanjamento dos dois filhos. Um esbanjou e outro era cheio de mimimi. Não, nós não vamos falar dos filhos. Nós vamos colocar o foco sobre a pessoa do Pai. Amém? Vamos falar deste Pai maravilhoso. Nós vamos colocar o foco na paternidade verdadeira. Nós vamos nos espelhar nesta paternidade. Pais que me ouvem, vocês vão ter um modelo perfeito, que é o Pai Deus, aleluia, para que você saia daqui confortado, para que você saia daqui ensinado, ministrado pelo teu Pai eterno e celestial. Amém? Glória a Deus. Diga, eu serei tocado pelo meu Pai celestial. Aleluia. Glória a Deus. Então, a exemplo do pai, do filho pródigo, o que podemos ter nesta paternidade verdadeira? Como age um pai verdadeiro? Nós vamos estar colocando como base esta história do filho pródigo. Primeiro, não promove discussões e controvérsias. Amém? No versículo 12, aí do capítulo 15, diz assim: o mais novo disse ao seu pai, ele tinha 2 filhos, o mais novo chegou para ele e disse: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Agora, olha o que diz Apocalipse 3:20. É um texto
bastante conhecido. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 20. Eu acho que eu vou precisar de mais água daqui a pouquinho. Capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Diga, esse é o caráter do meu Pai. Queridos, como age um pai verdadeiro? A exemplo do pai do filho pródigo. Não promove discussões e controvérsias. O pai da parábola aqui, do filho pródigo, em nenhum momento questionou a direção estrambelhada daquele filho. A Bíblia diz que o filho chegou para ele: dá-me a parte da herança que me cabe. Este pedido, que não foi uma sugestão, foi quase que uma ordem, não poderia ser, mas o tom que ele pediu foi praticamente uma ordem. Por que foi estrambelhada? Porque era algo assim muito vergonhoso, muito desonroso o que ele estava fazendo. Primeiro, que herança só nos apossamos dela depois da morte da pessoa que deixou a herança, correto? E aquele pai nem morto estava. Mas o filho já lhe pediu a herança, tipo, morre logo, ou antes de morrer mesmo, passa a herança para mim. Então se para hoje isso já é estranho, descabido, quanto mais naquela época. Vergonhoso, desrespeitoso, desonroso e algumas coisinhas mais. Mas a Bíblia diz que, diante desse pedido, dessa quase ordem estranha, o pai não disse nenhuma repreensão. A Bíblia diz que disse a seu pai: pai, quer a minha parte da herança. Ponto. Assim, o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não discutiu coisa alguma. Não questionou. Não contrariou. Mesmo sendo uma decisão desrespeitosa. É bom que deixe bem claro que o pai desta parábola é Deus. Amém? O pai desta parábola é o Senhor. E Deus, em sua paternidade, também não entra em discussões incoerentes e insanas conosco. Nós vamos estar em toda a mensagem, primeiro colocando o caráter de Deus, suas posições amorosas, sua paternidade perfeita e completa, e depois nós vamos trazer para a paternidade humana. Amém? Deus não entra nessas discussões. Ele não nos contradiz em nossas decisões precipitadas, erradas, que muitas das vezes nós tomamos na nossa vida. Deus não nos contradiz. Esse é o caráter do Pai perfeito. A exemplo do filho pródigo, aquilo que decidimos, aquilo que o filho pródigo decidiu, o pai não questionou. Mesmo que completamente erradas estas decisões. A paternidade de Deus, meus amados, é uma paternidade responsável. Diga, responsável. Mas que exige de nós também responsabilidade nas nossas escolhas. Por isso ele não intervém. Ele é um pai maravilhoso que nos deixa à vontade para escolhermos o que desejamos para a nossa vida. Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele tem.
E Ele sabe quem somos nós. E Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe daquilo que é essencial para a nossa vida. Ele não nos contradiz. Ele não entra em questões estranhas conosco. Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai supridor. Deus é um Pai que sabe o que nós precisamos e Ele está pronto para suprir-nos de todas as nossas necessidades. Diga amém, aleluia. Esse Pai é extraordinário. Com Ele nós não temos falta de nada. Eu estou descrevendo a história de Deus conosco. Tudo nós temos em Deus. Mas nós precisamos ter consciência disso por nós mesmos. O Senhor não fica estampando todo dia quando acordamos, tipo, olha aqui o que você tem, olha o que você deve, olha o que você deve, e olha o que eu sou, 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 olha o que você precisa, olha o que você precisa, tudo o que você precisa está em mim. Deus não faz isso. Ele deseja que eu e você possamos conhecer quem é Ele, quem é o nosso Pai, tudo que Ele tem para nós, e quem somos nós, e o que nós precisamos dEle, simplesmente tudo. Toda a nossa existência necessita de Deus. Nós somos livres para escolhermos, mas somos escravos das nossas consequências. Das consequências dos nossos atos. Somos livres para escolhermos andarmos sem Deus. Ei, Deus, me dá tudo que o Senhor diz que é meu. Eu vou me virar no mundo, eu vou bater em retirada, eu vou fazer o que quiser da minha vida, eu vou fazer e acontecer, não quero nem saber do que o Senhor pensa. Eu sou livre para fazer isso? Sim. Mas não sou livre para receber as consequências deste ato de independência do meu Pai eterno, do meu Pai celestial. A Bíblia diz que em Mateus 7,11, diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Deus Pai, Ele quer nos dar todas as coisas, por isso Ele não retém, Ele abençoa, Ele dá. Mas nós precisamos entender que nesta paternidade, nesta relação de pai para com filhos que somos nós, há responsabilidade. O Senhor não nos obriga a nada. Por isso eu li Apocalipse aí com os irmãos, que a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele vem de forma, esse Pai maravilhoso, de forma amorosa, de forma gentil. Eis que estou à porta. Bato. Se você, meu filho, ouvir a minha voz, fala, quero ouvir de coração. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou acabar com a tua orfandade. Eu vou entrar na tua vida. Eu vou cear com você. Cear é festa. Cear é celebração. Eu vou entrar na sua vida e vou cear com você. Aleluia. Este Pai maravilhoso, Ele não promove discussões, irritabilidade, imposições, controvérsias e humilhações. Mas Ele desperta o senso de responsabilidade em ambas as partes. Deus sabe quem Ele é e o que Ele tem para conosco. E Ele nunca viola este contrato. Mas Ele espera que eu e você também tenhamos responsabilidade nesta relação. E saibamos que Ele é um Pai maravilhoso, tremendo, extraordinário,
glorioso e que supre-nos de todas as nossas necessidades. A função do pai é dar provisão, segurança, identidade e destino. E a função do filho é receber e reconhecer que com o pai ele tem tudo isso. Amém? A função do pai é dar, mas a função do filho é reconhecer. E nós precisamos, como filhos de Deus, reconhecermos a paternidade de Deus na nossa vida, para acabarmos com todas as nossas orfandades. Amém? Elas não serão dissipadas se nós não entendermos isto. Somente em Deus minhas orfandades são curadas. Não é num pai carnal. Porque um pai carnal também é órfão. Por isso eu disse a nossa origem primária. Um pai carnal é órfão. Porque a nossa orfandade existencial nos tornou órfãos. Por isso nós precisamos de Deus. A Bíblia manda aos pais, em Efésios 6,4. Pais, não irritem seus filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Agora eu falo para vocês, pais. Vocês, pais, a exemplo do Pai espiritual, que é o nosso Deus, despertem em seus filhos este senso de responsabilidade. Por quê? Porque em contrapartida, você já tem gerado neles segurança e identidade, que são frutos do posicionamento na função que vocês ocupam. Muitos pais são instrumentos de trazer irritabilidade para os seus filhos, de promoverem discussões, de promoverem controvérsias, contrariedades. Mas o Senhor está dizendo para todos os pais nesta noite, aquilo que o Senhor pede de você, a modelo, a exemplo dele, como este pai do filho pródigo que é Deus, ele diz, não irrite seus filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Despertem neles este senso de responsabilidade. Se você, pai, quer ser amado e respeitado pelos seus filhos, não pense que isso vai vir de graça. Isso é uma construção que você vai fazer neles. É através da sua responsabilidade primeiro. Qual é a função que eu ocupo dentro da minha casa? Pai não é um título, é uma função. Ah, ganhei bebê, fui pai. Não. É uma função dada por Deus, a qual Ele vai cobrar. Porque Ele se colocou responsavelmente como modelo de pai perfeito para mim e para você. Amém? Cadê os pais? Diga amém, meus irmãos. Aleluia. Vamos lá. Como age um pai verdadeiro? Segundo, ele tem olhos para enxergar o filho no profundo. Olha o que diz o versículo 20, a parte A e a parte B do versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Até aí. Estando ainda longe, diz a Bíblia, aquele pai avistou seu filho, viu a seu filho. O que significa isso? O pai viu seu filho e o identificou. Não era qualquer um filho, não era qualquer pessoa, desculpem, era o filho dele. Ele olhou e o identificou como seu filho, mesmo estando distante. Ele olhou e viu. Não só estava distante quando ele viu, mas ele também olhou e viu a distância e o viu mesmo estando sujo.
mesmo estando desfigurado, porque o pecado nos desfigura, mesmo estando desfigurado. Queridos, sabe o que significa isso? Primeiro vamos falar do Pai eterno, amém? Deus o Pai nos vê. Deus te vê, meu irmão. Deus te vê, meu irmão. Deus te vê, meu irmão. Deus te vê, minha irmã. Ele te vê. E eu tenho falado aqui nesta colocação de Deus ver, não no sentido de, ai, socorro, Ele está me vendo. Não. Aleluia, Ele me vê. E quando Ele nos vê, Ele está nos vendo como Pai eterno. Ele está enxergando. Ele enxerga o quanto estamos sujos. Ele enxerga o quanto estamos desfigurados. Mas não tem problema. Ele tem água viva para nos lavar. Ele tem o sangue de Jesus para nos purificar. Ele tem libertação para trazer na nossa vida. Ele é o Pai eterno, que traz limpeza. Ele me vê. Ele tem olhos para a minha vida. Ele tem olhos para a tua vida. Ele enxerga o que está dentro do teu interior, meu irmão. Ele enxerga o que está dentro do nosso interior. Ele vê a nossa triste condição. Veja que este pai do filho pródigo, ele viu o filho à distância. Isso significa que mesmo que você ainda não tenha olhado para ele, mesmo que você viva distante dele, ele continua te vendo e sabe que você é filho. Ele está olhando. Ele está te enxergando. Ele não te confunde. E Ele também não se confunde de quem você é. Tipo, ai, não sei bem. Eu, por exemplo, se tirar esse óculos, fica difícil saber quem é quem. Muito difícil. Mas Deus Pai tem uma visão extraordinária. Muito mais poderosa do que da águia. Ele não é míope como eu. Ele enxerga muito bem. Olha aí, né, Daphne? Oi, Carlos. Ele te enxerga. Ele te vê. Ele te conhece. Ele nos vê. Ele vê o nosso interior. Ele vê o grau e o peso da nossa orfandade. Meus amados, todas aquelas, vamos chamar marcas que eu falei sobre orfandade, está evidente nas nossas vidas. Quando ainda não resolvemos a nossa orfandade primeiro em Cristo, para depois resolvermos a nossa orfandade num pai terreno. Precisamos primeiro resolver a nossa orfandade com o Pai Celestial. Porque Ele tem paternidade verdadeira. Essa parábola do filho pródigo é claro a questão da paternidade de Deus. O Senhor vê o grau da minha orfandade. O Senhor vê o grau da tua orfandade. Ele não se confunde daquilo que estamos vivendo. Ele não se confunde entre um filho e o outro. Ele sabe muito bem das nossas dores. Ele vê o que está faltando na nossa vida. Ele vê se nós nos sentimos inseguros, se nós não temos a nossa autoimagem saudável. Ele sabe que somos indisciplinados, porque não tivemos modelo de paternidade verdadeira. Ele sabe que precisamos da aprovação dos outros, porque não fomos afirmados. Porque não ouvimos de um pai terreno que também era órfão.
que nós éramos bons, valentes, que podíamos ir para frente, que o erro não significava destruição, mas era apenas um degrau. Nós não recebemos isso. Alguns nada disso. Por isso, a insegurança, a falta de posicionamento, a indisciplina, a autoimagem tão destruída, fica tão forte dentro de nós. Mas a Bíblia diz que há um Deus que me vê desde o ventre. Há um Deus que me enxerga e que pode me trazer felicidade e me fazer completo. Aleluia! Ele me conhece, Ele sabe, Ele não se confunde. Por isso eu posso descansar debaixo dos seus olhos de cuidado, de proteção. Queridos, agora vem para os pais. Um pai verdadeiro, ele deve igualmente ter olhos para seus filhos. Um pai verdadeiro, a modelo de Jesus Cristo, a modelo do pai do filho pródigo, ele deve enxergar no profundo. Ele deve conhecer. O que é enxergar no profundo? É conhecer, diga conhecer, o estado do seu filho. Ele deve conhecer como está o seu filho. Ele deve olhar para o seu filho e ver como está o seu coração, e ver como está o seu físico, e ver como está a sua mente, e ver se suas emoções estão equilibradas ou estão desequilibradas. Ele precisa olhar e ver como que o filho está emocionalmente, como que o filho está socialmente, como que o filho está espiritualmente. Ah, a mãe que cria, não, meu irmão. Você é que gera paternidade, destino e identidade. Não é a mãe, é você. Por isso, a importância da paternidade. Ah, mãe, diga para os filhos, fala para eles. Ah, diga que depois. Ah. Não. Olhe, enxergue, veja como estão seus filhos. Ah, engordou. Está igual. Pais, por não olharem, por não verem o estado de seus filhos, emocional, social, espiritual, acabaram por perdê-los para as drogas, para as ruas e alguns até para a morte. Eu não sei se eu contei isso para os irmãos, acredito que foi na mensagem da semana passada, da quinta-feira passada, da mãe que perdeu o seu filho, não sei, eu contei isso na quinta-feira. Vocês estavam aqui? Oi, não. Não contou. Eu li um relato de uma mãe, que até me veio por um canal de família, que perdeu o seu filho porque não enxergou. Pais que não conseguiram enxergar que o filho não estava bem. Que o filho estava com mudanças estranhas. Que o filho estava se comportando de uma forma não normal.
Uma mãe, o relato é dela, mas ela fala pelos pais, né? Por ela e pelo esposo. O filho começou a jogar videogame, ela até o relato é exatamente para despertar os pais a respeito dos danos que um videogame para um menino novo pode causar no cérebro, né, e nas emoções de um pré-adolescente. Ele ficava muito tempo jogando videogame. Ela, como mãe, interviu, diminuiu esse tempo, colocou ele para fazer atividades, natação, e etc, etc, etc. Mas, mesmo com tudo isso, o filho fazia todas as outras atividades estipuladas pela mãe, mas a sua vida estava na vida virtual. Ele não estava na realidade. Ele estava no virtual. Mesmo que cumprindo as obrigações ordenadas pela mãe. Certa noite, eles apagaram as luzes, deram tchau. E ao se deitar para dormir, já era meia-noite, relato dela, ela ouve um barulho. Pô! Se levantaram para ver o que tinha acontecido no condomínio. Quando olharam, o seu filho tinha se jogado do apartamento deles. E fatalmente, obviamente, morreu. Ela saiu atrás para saber, investigar o que era o videogame. Primeiro, o que havia acontecido, que ela não havia visto, e nem o pai. Não teve olhos para ver que aquele filho estava mudando. Que os comportamentos daquele filho, segundo ela, ele era um bom menino, ele era obediente, mas a sua alma começou a ser invadida. E os pais não se deram conta, porque não enxergaram. Queridos, a exemplo do Pai Celestial, precisamos enxergar os nossos filhos. E enxergar não é, oi, papai chegou do trabalho, oi. Não. Veja, olhe no olho do seu filho, da sua filha. Veja se há alegria ou tristeza. Veja se mudou de comportamentos e por que mudou de comportamentos. Enxergue. E não é só comportamentos melancólicos, às vezes é comportamentos agressivos, que são também uma linguagem para expressar a dor que está na alma. Por que está agressivo ou agressiva? Veja, enxergue, pais, olhem para os seus filhos. Olhem para ver o estado que eles estão. O que está dentro deles. Se tem angústia, se tem mágoa, se tem dor, enxergue-os no profundo. Terceiro, como age um pai verdadeiro? Ama na prática. O capítulo 15 aí, versículo 20, a parte C do versículo, nós lemos até, e seu pai o viu. E, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Aleluia. A paternidade do pai do filho pródigo exalava amor. Diga, eu preciso exalar amor. Queridos, amor não é um sentimento. Amor é atitude. Não adianta eu falar, eu te amo. Amor é atitude. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo, diz o texto, quando avistou o seu filho ao longe, primeiro ele teve compaixão.
Sabe o que é ter compaixão? É ter um sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia do outro. E mais que isso, além de eu ter um sentimento de simpatia para com a tragédia, eu também tenho motivação, disposição de amenizar aquela dor daquela tragédia. Isso é compaixão. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo se compadeceu e correu para abraçá-lo. Diga abraço, diga abraço, diga abraço, diga abraço, diga abraço. Agora olha para o teu irmão e diga abraço, irmão. Abraço. Abraçou e beijou o seu filho. Aquele pai amou de verdade. Ele sofreu com o estado de dor daquele filho, mas também acolheu, abraçou e beijou aquele filho. Todos os gestos deste pai foram de afeição e acolhimento. Isso é amor na prática. Isso não é amor de língua, isso é amor em ação. Queridos, Deus Pai age desta mesma forma conosco. A Bíblia diz que Ele nos olha com compaixão. O próprio Filho dele, quando se manifestou na terra, durante todo o seu ministério, diz a palavra de Deus, que Ele se compadecia de todas as pessoas. Ele se compadecia da dor, ele se compadecia do homem leproso, ele se compadecia da mulher prostituta, ele se compadecia do paralítico, ele se compadecia daquele que era enjeitado, ele se compadecia da multidão faminta, ele tinha compaixão. Esse é o nosso Deus. Ele demonstrou a mais do que transbordante compaixão quando enviou Jesus na cruz para trazer solução e amenizar e acabar com a nossa dor. Diga aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Deus te ama, meu irmão. E o amor dele não é de máscara. O amor dele não é disfarçado. O amor dele é verdadeiro. Muitos de nós aqui temos experiências de resgate de Deus. Alguns de nós fomos resgatados da boca do lixo. Muitos dos resgates, quando a gente fala da boca do lixo, aí imagina aqueles assim, tipo que eram muito drogados, aqueles que estavam na zona de prostituição, e etc. Mas, queridos, há lixo interior. Às vezes muito maior do que o lixo da rua. E Deus, o Pai, nos resgatou com o seu amor. Ele foi lá e nos pegou. Ele foi lá e nos abraçou. Ele foi lá e nos beijou. Ele foi lá e colocou sandália nos nossos pés. Uma nova roupa. Ele nos deu banho espiritual e nos libertou. Aleluia. A Bíblia diz em Jeremias 31, versículo 3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí, aleluia. Esse é o amor do nosso Deus. Ele não nos repudia, mas Ele nos atrai. Ele não vira as costas para nós, ao contrário, Ele abriu os seus. Ele abriu seus braços e me abraçou. E me acolheu. Aleluia. Queridos, agora vem para os pais. Quantos pais que nunca deram um abraço em seus filhos? Ah, mas eu ponho comida na mesa. Existe comida que não é o pão físico. Existe pão que não é o material. Inclusive mais importante do que o material. Porque com barriga cheia, muito filho está indo para a morte. Porque só está cheio de pão material. Muitos filhos bem dotados, com faculdade,
beleza, corpo, muito dinheiro, carrões, casa boa. Estão indo para a morte, porque estão famintos de amor e de pão emocional. Pais que nunca abraçaram, pais que nunca tocaram em seus filhos. Tocar é, obviamente, eu estou me referindo ao toque mais gentil e generoso e amoroso. Acariciar a cabeça. Abraçar e dizer Deus te abençoe. Bater a mão. Estamos juntos, filho. Você é um vencedor. Eu vou te ajudar. Tocar. Eu dou beijinho. Não é beijinho. É beijar com ternura e amor. Aleluia. O amor na prática cura a orfandade. O amor na prática traz libertações. A paternidade verdadeira ama com expressões de toque, gentilezas, reconhecimentos, afirmações, elogios, abraços e beijos. Traga reconhecimento sobre seus filhos. Reconheça eles primeiro como seus filhos e você como pai deles. Depois traga reconhecimento na pessoa dele. Você é abençoado, você é lindo, você é linda. Eu sempre quis você, você é amada, você é minha filha, você é meu filho. Reconhecimento, afirmações, elogios. Ficou muito bom o que você fez. Parabéns. Que suco gostoso você faz, Gabriel. Bons seus sucos. Obrigada, Rafael, porque você hoje me salvou. Menina inteligente, estava atrapalhada com o meu tablet, porque passei por e-mail a mensagem. Só que nós estamos com um problema aqui com a internet e não entrou para o meu tablet aqui. Aí chamei o Mateus, que lida com essas coisas muito bem. O Mateus estava ocupado, não olhou o celular da mãe, aleluia. Aí veio outro filho, meu primogênito, e me salvou, me acalmou. Ele disse, pode deixar, mãe, pode deixar, fecha aí. Eu falei, não, filho, mas... Mas, entendeu? Assim, que lá para trás, mãe não entende muito essas coisas novas. Então, filho, mãe, calma. Eu vou descer com o seu tablet, resolvo. Resolveu, aleluia. Glória a Deus. Obrigada, filha. Glória a Deus. Elogie. Elogie. Aquela parte da personalidade do filho que só ele tem, porque somos únicos. Cada um de nós temos uma personalidade, então elogie cada um na sua. A mansidão do Mateus me ensina muito. Antes eles brigavam por causa da mansidão dele. Aí eu tive que trazer eles no entendimento e dizer para eles, ei, você já pensou que a mansidão dele pode te auxiliar e te ajudar e te tirar de apuros? O que você tem, ele não tem, mas o que ele tem, você não tem. Que tal andar de mãos dadas com ele, cada um com o outro, e um ajudando o outro naquilo que o outro não tem? Elogie. Fale coisas boas. Seja gentil. Não seja, desculpe o termo, irmãos, cavalo.
Seja gentil, abrace, beije. Uma das características da orfandade é insegurança. É a falta de autoestima, gerada pela falta de amor em exercício de palavras de afirmação dos pais. Essa é a causa da orfandade. São características, são marcas. Pais que me ouvem, exerçam sua paternidade através do amor na prática. Ah, mas eu não recebi. Sim, eu disse no início, todos nós somos órfãos. Mas olha, o teu pai de origem celestial, eterno, ele já resolveu esse problema de afastamento seu dele. Ele pegou o único filho dele e colocou no meio e fez a ponte e te atraiu de novo. Você tem um pai, o teu pai te adotou. Aleluia, aleluia. Ele te adotou. Você não é mais órfão. Agora você é filho. Oh, aleluia. Beije frequentemente seus filhos. Abrace-os. Afirme o caráter deles. Ah, pastora, eu nunca fiz isso. Comece a fazer. Ah, nunca recebi. Você já recebeu de Deus. É só você acessar. Diga, Pai, eu te recebo. E nós vamos orar no final sobre isso. Amém? Vocês estão comigo? Eu sei que o horário está avançado. Quem quiser, fique à vontade, meus irmãos, até para ir embora. Tá? Mas eu preciso terminar. Amém? Como age um pai verdadeiro? Perdoa todo erro e celebra nova vida. Versículo 21. Olha o que diz aí, ao versículo 24. O filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? O pai verdadeiro, ele perdoa todo erro e celebra a nova vida. Todos os erros do filho pródigo, que não eram poucos, o pai perdoou. Detalhe, sem lançar nenhum deles no rosto. Veja que o filho começou já se ajoelhando. Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno, não sou digno. Faz assim, como que é os teus empregados, que o Senhor trata tão bem. Até os empregados o Senhor trata bem. Faz como eles, que eu vou ficar tão feliz. O pai nem considerou isso. A Bíblia não diz que o pai falou, é mesmo, pensando bem, você fez isso, mas tudo bem, comece lá por trás de novo, limpando o curral, depois você entra em casa, só para você aprender. Ele não fez isso. A Bíblia diz, depressa. O filho acabou de falar, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai entrou por aqui, saiu por aqui, no ouvido. Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, colocam um anel em seu dedo. Isto é, comece a colocar nele todas as características de filho meu. Um filho meu tem vestes, um filho meu tem anel de autoridade, um filho meu sabe quem ele é, um filho meu tem identidade e tem destino, sabe o que ele está fazendo na terra e o que ele vai fazer no futuro. Aleluia. Esse é o Filho de Deus. Esse é você, meu irmão. Esse sou eu. Aleluia. Ele nem ligou para o que o filho falou. Ele começou a trazer sobre o filho aquilo que verdadeiramente sempre foi do filho. Porque esse, o nosso Deus, ele reconheceu a indignidade diante do pai e o filho. Mas o pai nem sequer mencionou. A prontidão de perdão era tão evidente que o que mais ele estava interessado era em celebrar. Diga, celebrar. Diga, Deus, o meu Pai, Ele celebra todo dia a minha volta para Ele. Aleluia.
Ele celebra, irmãos. Ele celebra. O nosso Deus faz exatamente isso. A Bíblia diz que os nossos pecados, desses pecados, Deus jamais se lembra. Diz lá em Hebreus 10:17, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. E ainda, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Isaías 43:25. Aleluia. O Pai, Deus, perdoa todos os nossos pecados e joga todos eles no esquecimento. Isso já bastava, não é? Só que não basta não para o nosso Pai. Além de Ele esquecer-se dos nossos pecados e perdoá-los, Ele celebra a nossa nova vida. Aleluia! Ele faz festa. Oh, aleluia! Essa é a paternidade do nosso Deus. Agora, pais, esta paternidade ensina que vocês precisam ser perdoadores. Lembra da orfandade que todos nós somos? Da nossa origem? Orfandade existencial? Pois é, mas Deus resolveu esse problema em Jesus. Você precisa aprender a perdoar. Primeiro, não só perdoar seus filhos, mas perdoar o seu pai, o antecessor. Pastora, é porque você não conheceu o meu pai. Desculpe o termo, aquele traste que me machucou. Eu não conheci. Mas esse Deus Pai conheceu. E da mesma forma que para você, esse Deus Pai providenciou o resgate deste filho. Providenciou a volta dele. Ah, pastor, mas ele morreu sem Cristo. Ele escolheu. Mas estava pronto para ele também. Jesus no Calvário já havia perdoado todos os pecados do seu pai terreno. E não lançaria no rosto. Então você precisa resolver essa questão. Senão você vai multiplicar sua orfandade. Se você não resolver a tua orfandade, primeiro existencial com relação a Deus, recebendo Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, a ponte que Deus Pai fez para que nós voltássemos para Ele e acabasse com esse abismo do abandono. Você precisa resolver essa orfandade do seu pai terreno. De que forma se resolve, pastora? Perdoando. Ah, pastora, mas eu já perdoei. Se isso ainda te fere, se isso ainda te faz agir conforme aquela situação, ainda tem orfandade gritando aí. E só o perdão vai acabar com esta orfandade. Há uma frase que alguém já disse que diz o seguinte: não perdoar é a mesma coisa que tomar veneno e querer que o outro morra. Você fica todo dia tomando veneno, vou matar meu pai. Só que quem está morrendo é quem toma o veneno. É você que está sendo privado de viver uma vida de filho abençoado, de filha abençoada. É você que está se privando de ter a sua orfandade curada. É você. E o Senhor quer te libertar. É importante que nós coloquemos isso como uma prática na nossa vida, dentro dos nossos lares. Pais, exercitem o perdão diariamente, todos os dias, várias vezes, em todos os momentos. E, primeiramente, resolva a sua história lá para trás de orfandade. Porque o Senhor tem cura para você nesta noite. Ele quer celebrar a tua vida. Aleluia. A tua nova vida.
ele celebra, ele faz festa, e você deve fazer o mesmo, celebrar a vida de seus filhos, depois de um deslize, depois de uma queda, perdoei de novo, perdoei de novo, perdoei de novo, perdoei de novo, vou celebrar ele de novo perto, perdoei de novo, perdoei de novo, perdoei de novo, vou festejar esta volta de novo, aleluia, amém? É assim, por último, diga aleluia, irmão, estou acabando. Como age um pai verdadeiro? Sem prediletismo algum. Olha o que diz, aí a gente vai naquele irmão cheio de mimimi. Vamos lá, capítulo 15, versículo 25 a 32. Enquanto estava festa, coisa maravilhosa, pá, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo aí? Este lhes respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Diga, insistiu. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse aí, olha, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia! Olha o que diz Gálatas. Você vai ver que existe filho e existe o escravo. Mas diga: eu não sou escravo. Eu sou filho. Eu só preciso entender isso. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 6 e versículo 7 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, pai, ou paizinho, papai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Sem prediletismo algum, um pai verdadeiro age assim. O pai da parábola amava de todo o coração seus 2 filhos. Ah, pastor, amava mais um? Não, de jeito nenhum. Não tinha nenhum predileto para ele. E segundo o próprio relato do filho pródigo, o pai era completo, pois tudo em sua casa e até os empregados tinham um bom tratamento como fartura. O pai era muito equilibrado. Mas o filho mais velho parece que não pensava assim. Eu sou um injustiçado. Ele demonstrou insatisfação, contrariedade para com a atitude do pai, para com seu irmão, se julgando injustiçado. Mas o problema não estava com o pai. O problema estava com o filho, que estava com a visão distorcida, errada, a visão egoísta do pai. Pois a atitude do pai para com sua postura ciumenta e iracunda foi de ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. Quando o filho falou: eu não vou entrar, a Bíblia diz que o pai insistiu. Ajudou. Filho, vem aqui, ó. O pai insistiu para que ele entendesse. Depois esclareceu. Tipo: filho, tudo é seu. Você está aqui, mas você se acha escravo. Você está no meio. Você tem tudo. E você está pensando como um escravo. Não é porque seu irmão se desviou, saiu e voltou todo sujo que ele deixou de ser filho ou diminuiu a capacidade de filho para diante dos meus olhos. Ele é tão filho, mesmo sujo, e voltando, e arrependido, e porque errou, do que você, igual.
tão filho quanto você. Ele foi esclarecer. Amados, esse é o nosso Pai verdadeiro. Eu quero dizer para você que muitas das vezes você se sente como um escravo. Você se sente abandonado, você se sente que você não foi o privilegiado, que o seu irmão do lado, aquele seu irmão que você conhece, que você cumprimenta todos os dias, domingo na igreja, ele parece ser mais abençoado do que você, e você fica cheio de mimimi para com o Senhor, e você diz para o pai, o pai disse, filho, venha, olha, eu estou celebrando esse seu irmão, lembra? Ele caiu 3 vezes, ele caiu 4 vezes, ele caiu 5 vezes, ele caiu 10 vezes, ele caiu 50 vezes, ele caiu 1000 vezes, mas ele é meu filho como você, aleluia. Mas eu nunca caí, eu nunca errei, eu nunca sempre trabalhei na obra, fiz tudo direitinho. Cadê as minhas bênçãos? Onde estão os meus prêmios? O meu galardão? Ei, filho, tudo é seu já. Não é que você vai receber, você já tem. Você já tem tudo. Tudo é teu. Deus já te deu. Deus já providenciou. É só você se apropriar, meu irmão, minha irmã. Tudo é para você. O amor de Deus Pai é teu. As bênçãos de Deus Pai são tuas. Aleluia. O cuidado, a proteção, o carinho, a prosperidade, a vitória, a alegria, a paz, o amor. É para você. Pare de se sentir escravo. A Bíblia diz que o Senhor Deus enviou o Espírito de seu Filho. E este Espírito é que nos diz, você é filho meu. Abba, Pai, pode me chamar de Pai. Vocês já não são mais escravos, mas vocês são filhos. Aleluia. É filho, é filho, é filho, é filho. Não fique insatisfeito, meu irmão. Deus não tem prediletos. Deus não tem filho. Pastora, Deus gosta mais de você do que de mim, porque você está pregando aí no púlpito. Não, meu irmão. Primeiro que Deus não gosta. Deus ama. E Ele me ama como te ama. De forma igual. Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de entregas. O que significa isso? Quem chega mais perto dele vai ter o carinho dele. Dá licença, bandeira. Quem não chega, fica privado de receber a cobertura. Mas não é culpa dele, é culpa de quem chega. A cobertura, que não é da bandeira, coisa muito melhor, é para todos nós. Diga aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus não tem prediletos. Deus nos ama de forma igual. Deus quer que nós entendamos isso. Deus não tem queridinhos. Deus não tem filhos especiais. Deus tem filhos. E eu estou no meio deles. Você está no meio deles. Aleluia! Glória a Deus! O Pai te adotou. Você é filho, você é filha, aleluia. Pais que me ouvem. Com o exemplo desse verdadeiro pai, não hajam com prediletismo dentro da sua casa. Mas tem um filho que se chega mais. Não interessa, só são diferentes, personalidades diferentes. Ame-os igualmente. Não exclua, não sentencie, não coloque rótulo, mas ajude a sua casa, o seu lar. Faz como o pai do filho pródigo. A Bíblia diz que ele mandou que aquele filho entrasse também, pegou ele. Isso é, dando equilíbrio
para as relações dentro de casa. E não falando contrário ou dizendo, deixa esse filho aí, que cheio de mimimi, eu já falei tantas vezes com ele, não adianta, e coisa desse tipo. Acolha aquele que está arrependido. Limpe, sare as suas feridas. Celebre a sua volta. E, igualmente, aprume e equilibre aquele que não teve entendimento. Aquele filho caseiro e serviçal. Dá um equilíbrio nele. Faz ele entender. Mas não tenha prediletos. A relação de pai para com o filho não deve ser por obrigação, por cobrança, por méritos ou por impressionamento. Mas deve ser por amor, por respeito, por gratidão e por reconhecimento. Amém? Pais, exerçam a vossa paternidade como modelo de Deus. Amém? Eu gostaria que nós ficássemos de pé. Desculpem pelo horário.